salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Mariologia. E aí a gente vai terminar hoje, encerrar as aulas sobre Nossa Senhora de Fátima, os fenômenos, as mensagens, os segredos e o milagre do sol. Mas antes da gente começar a investigar o que é que os segredos tinham, a interpretação correta, o milagre do sol e tudo que cerca esses mistérios e que foi divulgado pela igreja, gostaria de convidar você para rezar comigo e pedir que Deus, pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima, aquela que é a sede da sabedoria, venha nos iluminar nessa aula e em todo o nosso curso. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós já passamos pela parte mais dogmática, teológica, vamos dizer assim, dogmática não, né? Porque as aparições privadas você não é obrigado a acreditar. Mas, como eu disse, Fátima é uma das aparições que nós temos mais documentadas, e isso se deve muito também aos milagres prodigiosos. E hoje, na terceira e última aula sobre Nossa Senhora de Fátima e os fenômenos e, além de tudo, os segredos que nós estamos aqui buscando junto entender, nós vamos encerrar e partir para outros conteúdos. Lembrando que a gente conversou já sobre o primeiro segredo na aula passada, em que, bem, até quando você vai ver os textos, aulas por aí, quando os segredos foram revelados, muitas pessoas ficaram decepcionadas. Por quê? Porque elas esperavam uma revelação bombástica, que ia mudar tudo. E, na verdade, não. As revelações privadas, elas confirmam as aparições, a revelação pública. E no primeiro segredo, Nossa Senhora falava sobre o inferno. Ou seja, algo que nós cremos e que o inferno, sim, é dogmático, é dogma. Você não pode ficar pensando se o inferno existe ou não. Ele existe e ele não está vazio. E isso é tão sério que no Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, se a gente for analisar a Sagrada Escritura, principalmente os Evangelhos, a gente vai ver que Nosso Senhor falou mais do inferno do que do céu. Aí você pode pensar, nossa, mas é porque Jesus queria tocar o terror, né? Não. Na verdade, Nosso Senhor Jesus admoestar sobre o inferno é uma forma de misericórdia, porque justamente ele não quer que a gente vá para lá. Então, quando Jesus fala sobre como é difícil entrar no reino dos céus, esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque larga é o caminho da perdição. Então, nosso Senhor está falando claramente, esforçai-vos, ou seja, nós precisamos fazer força para ir para o céu. Porque se você não fizer força nenhuma, não se preocupe, você já está indo para o inferno, como diz o Padre Paulo Ricardo. Para ir para o inferno, você não precisa fazer esforço, mas para ir para o céu, você precisa. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz essa exortação por amor, porque ele nos ama. E Nossa Senhora também. Então, como eu falei, fazendo um resumo da aula passada, os modernistas estavam
adentrando nesse pensamento, estava adentrando a igreja, e é um pensamento modernista, é um pensamento muito atual. Quantas pessoas acreditam que o inferno não existe e que pode fazer o que quiser da vida, porque elas não vão para o inferno? Ou elas podem desobedecer os mandamentos, elas podem ir contra a igreja, elas podem viverem a vida como elas querem, porque elas pegam a desculpa de que Deus é amor, e se Deus é amor, não condena ninguém para o inferno. Mas, como eu falei, a justiça não exclui o amor e a misericórdia, mas a misericórdia e o amor não excluem a justiça. São as duas faces do mesmo Deus, a face misericordiosa e a face justa. Então, é importante que isso seja dito, tão importante que quando Nossa Senhora apareceu, ela mostrou o inferno para as crianças. E esse era o primeiro segredo, né? E que as pessoas ficaram, de certa forma, decepcionadas, porque não era nada de, aspas, extraordinário dentro da doutrina. Desde Nossa Senhora, 2024 anos atrás, Jesus está falando do deserto. Então, teoricamente, não era nada de tão grande. E aí, a gente vai caminhando para o segundo e para o terceiro segredos. O segundo segredo eu também conversei nas aulas passadas e foi sobre o alerta de Nossa Senhora que, se não fosse consagrada a Rússia, os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo inteiro. E aí, Nossa Senhora de Fátima já avisou que a consagração não iria ocorrer no tempo nem da forma como ela queria, então ia acontecer um dia, mas seria tarde demais. Foi justamente o que aconteceu. O Papa Francisco fez a consagração nos moldes pedidos por Nossa Senhora de Fátima, mas olha só, depois de quantos anos das aparições? Então, realmente, aconteceu a consagração, mas foi tarde demais. E os erros da Rússia se espalharam, né, pelo mundo inteiro. Quais erros a gente viu? Erros que foram terrenos férteis para as doutrinas heréticas, as doutrinas pecaminosas que nós temos hoje. Então, o comunismo ele é essencialmente ateu. Então, quando você levanta a bandeira que era da União Soviética, da Rússia, com pensamentos socialistas, marxistas e todos esses pensamentos que andam juntos, e quando eu falo o pensamento socialista, marxista, comunista, não é só de armas, mas é principalmente o marxismo cultural. Inclusive, eu recomendo o curso gratuito, tem aí na internet para você ver no YouTube. O curso de marxismo cultural do Padre Paulo Ricardo é muito bom. E você pode pegar algumas referências bibliográficas. Quando você vai estudar, por exemplo, a Escola de Frankfurt, que influencia, inclusive, a educação moderna, que é o quê? É sedimentar o relativismo. Então, não existe o bem e o mal, não existe o certo e o errado. Tudo é relativo. E se não existe bem e mal, certo e errado, não existe verdade. Só que se tudo é verdade, tudo também é mentira, porque você pode, aspas, como as pessoas dizem hoje, né? A sua verdade, a minha verdade. Não, não existe a sua nem a minha. Existe a verdade. Porque o contrário da verdade é mentira, não tem meio termo. E aí a gente está vendo os frutos hoje. Ideologia de gênero, o próprio feminismo, a cultura de morte, eutanásia, aborto. Todos eles são erros que a Rússia espalhou pelo mundo inteiro. E hoje a gente vai falar do último segredo, a última mensagem de Fátima e do milagre do sol. Então, como eu contei para vocês, as mensagens de Nossa Senhora de Fátima para a irmã Lúcia, elas foram escritas, entregues ao bispo e só foram reveladas muitos anos depois pela igreja, lá pelos anos 2000. E a igreja, ela revelou, né, os escritos de Lúcia e revelou a interpretação correta. Veja, nós não somos protestantes. Os protestantes, eles têm um princípio que é o princípio da livre interpretação. Ou seja, você pega a Bíblia, você abre a Bíblia e você faz a sua interpretação. E aí, a sua interpretação é diferente da minha. Não tem problema, você funda a sua igreja e eu fundo a minha.
E daí a gente tem mais de 13.000 seitas. Então, graças a Deus, né, isso não acontece na fé católica. Na fé católica nós temos o Sagrado Magistério. Então, o Papa, em colégio, né, com os bispos, o colegiado, eles se reúnem e dizem, não, a interpretação correta é esta aqui. Você não pode discordar e simplesmente fundar uma igreja. Se você discordar e fundar uma igreja, você é um herege. Você não está mais em comunhão com Roma. Então, tanto é que a igreja, ela é guardiã do depósito da verdade. O depósito da verdade, ou seja, o conjunto daquele tesouro que Deus deu. Então, e aí eu já conversei sobre a grande questionamento, a grande problemática que tem nesse ponto. Porque a irmã Lúcia teria escrito um dos manuscritos, apêndices, falando mais profundamente algumas interpretações. E a igreja achou melhor não revelar para não confundir as almas. E se a igreja achou melhor não revelar para não confundir as almas, a gente obedece. Não tem o que ficar discordando. Então, o que eu vou falar aqui é o que a igreja revelou. Não tem teoria da conspiração, tá lá só o que o Vaticano, inclusive, publicou. Você pode achar na internet. Vamos lá. Já falei até na aula passada que teve a conferência. Na época era o prefeito para a doutrina da fé, era o cardeal que ia se tornar papa futuramente, né? Joseph Ratzinger. E ele super cauteloso, você vai ver lá. Mas basicamente o terceiro segredo era uma visão de um bispo vestido de branco, caminhando de forma muito cambaleante, muito fraca, né, em cima de muitos e muitos cadáveres. Cadáveres, e aí prestem atenção, que isso é algo muito, muito simbólico. Esses cadáveres eram, que cadáveres? Eram religiosos, freiras, padres, que eles iam sendo assassinados e os anjos vinham recolher o sangue desses cadáveres e levavam para o céu. Veja, isso é o sangue dos mártires. São literalmente o que a gente vive até hoje. Hoje nós continuamos tendo mártires católicos, cristãos, pessoas que são assassinadas pela fé em Cristo. Então, a visão que Nossa Senhora de Fátima deu foi que um bispo vestido de branco, de forma cambaleante, estava andando sob os cadáveres desses mártires, enquanto os anjos carregavam, né, recolhiam o sangue desses mártires. E aí ele ia cambaleando até que ele era atingido era alvejado, né, por um tiro, e ele caía. Então, quando isso foi revelado nos anos 2000. Basicamente, o segredo já tinha se cumprido, que foi o atentado que aconteceu em 1981 contra o Papa São João Paulo II. Lembra que eu contei que quando teve o atentado, o Papa São João Paulo II não tinha acontecido a revelação dos segredos. E o atentado aconteceu em 1981, os segredos só foram revelados nos anos 2000. Então, os segredos não estavam, as mensagens não tinham sido reveladas. Foi quando teve o atentado contra o Papa São João Paulo II que, por um milagre de Nossa Senhora, ele sobreviveu, mas como eu já contei na aula passada, foi um milagre. Foi exatamente a cena. O Papa foi atingido e o Papa, ele não deixa de ser um bispo. Vamos lembrar que o Papa é o bispo de Roma. O bispo de Roma é o Papa. Então, o Papa não deixa de ser bispo. Só que toda vez que alguém ocupa a cátedra, né, que é a cadeira de Roma, a cátedra de Roma, é São Pedro, né? É o ministério petrino. Então, o Papa é o bispo de Roma. E ele veste branco, vamos lembrar disso. Então, quando o segredo foi revelado, ficou muito clara essa ligação de que tinha ocorrido o que tinha sido visto pelos 3 pastorinhos. Só que os 3 pastorinhos viram isso quando? Em 1917.
o atentado foi em 1981, então, de fato, aconteceram várias previsões que foram confirmadas. Eles viram em 1917 a questão dos erros da Rússia. E aí a gente vai ver que a União Soviética, ela aconteceu, né, depois da queda do Muro de Berlim, muito tempo depois. Inclusive, o Papa São João Paulo II ajudou nesse processo, na luta contra o comunismo e na queda do Muro de Berlim. Tem, inclusive, você dê uma pausa aí e pode assistir os vídeos do Papa São João Paulo II discursando. E um pastor protestante tentou atacar ele durante o discurso, nesse período tenso. E os outros políticos que estavam ali agarraram o pastor e levaram ele embora. E o Papa São João Paulo II, com muita classe, né, com muito ali os frutos do espírito, né, o autodomínio, ele simplesmente esperou o cara parar de dar o show pirotécnico lá, e continuou o discurso como se nada tivesse acontecido. Vale a pena ver o vídeo, tá? Tá aí na internet. Então, o Papa João Paulo II, eu sou apaixonada por São João Paulo II, né? Não dava para acreditar, mas olha o que é uma personalidade bem madura e trabalhada. São João Paulo II era colérico. Então, quando ele tomava decisões, ele tomava de forma muito determinada, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa muito amável. O Espírito Santo guiava muito os passos dele e ele era muito devoto de Nossa Senhora. E aí ele atribuiu o milagre à Nossa Senhora de Fátima e quis, né, revelar e revelou no pontificado dele os segredos e colocou a bala que tinha atingido ele, colocou na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Então, a imagem oficial de Nossa Senhora de Fátima é quando o pessoal, ele queria encaixar na imagem, de alguma forma, a bala. E como vai fazer isso? Quando eles pegaram e olharam por debaixo da coroa, tinha exatamente o diâmetro, por milagre, exatamente o diâmetro da bala que tinha atingido São João Paulo II. Então, foi lá e encaixou de forma perfeita. Então, os sinais que Nossa Senhora de Fátima realmente, como ele diz, né, uma mão foi a que puxou o gatilho, mas a outra foi a que guiou a bala. Porque, como eu disse, a balística não consegue explicar como ele ficou vivo. Foi um tiro muito certeiro. Então, nós temos outros pontos em Nossa Senhora de Fátima. Antes da gente começar a falar um pouco sobre o milagre do sol, é importante a gente falar que a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ela é muito atual. Por que que ela é muito atual? Porque nós continuamos lutando contra os erros da Rússia. Muitas pessoas continuam não acreditando que o inferno existe. Hoje, o Papa Francisco, ele, graças ao bom Deus, ele não teve um atentado, né, balístico, vamos dizer assim. Mas quantas pessoas ofendem, falam contra o ministério, desobedecem o Papa? Então, o ataque ao bispo de Roma, que é o Papa, o desrespeito, os martírios, né, os assassinatos contra cristãos, e quando não é assassinato, como o Papa Bento XVI escreveu, o martírio branco, ou seja, não mata a pessoa, mas ridiculariza, exclui, persegue de diversas formas. Então, nós continuamos vivendo o segredo de Nossa Senhora de Fátima. Então, eu queria que você entendesse que não é algo que a igreja vivenciou lá atrás, já se cumpriu tudo e agora a gente está de boas, vamos viver a vida que está tudo maravilhoso. Agora, o que Nossa Senhora falou está ultrapassado. Não está. Está mais vivo do que nunca. Só que ela deu o alerta, mas ela também deu a solução. É isso. Antes de eu falar do milagre do sol, que foi muito mais para, né, aqueles corações que duvidavam, antes de eu falar do milagre do sol, é isso que eu queria que você entendesse. Nossa Senhora não veio tocar o terror, botar todo mundo, nossa, vamos ficar com medo e não tem solução, vai todo mundo para o inferno. Não. Nossa Senhora de Fátima veio, disse tudo o que ia acontecer, mas ela disse como nós poderíamos salvar as nossas almas, salvar muitas almas do purgatório e lutar nessa batalha no lado certo. E esse instrumento é o terço, é o rosário. Então, nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, como eu disse, o nome completo e oficial da aparição é Nossa Senhora do Coração Imaculado do Rosário de Fátima.
Então, Nossa Senhora de Fátima é Nossa Senhora do Imaculado Coração. Nossa Senhora de Fátima é Nossa Senhora que apareceu lá na Nossa Senhora do Rosário, na Batalha de Lepanto, para o Papa, que a gente já teve aula sobre isso, se você não lembra, volta. Então, lembra você está aqui na época que Roberto Carlos ainda era católico, hoje em dia ele está todo lá no sincretismo misturado, mas até uma época que ele era católico, e ele fez uma música, né, homenageando, e ele falava assim, todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. E é verdade, nisso pelo menos ele acertou. Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Então, você vai olhar as aparições, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Fátima, as mensagens elas caminham para o mesmo sentido. Meus filhos, oração, penitência, jejum, é a mesma coisa. O caminho não mudou para ir para o céu. O que mudou é a dureza dos corações, é o pensamento relativista, é a forma que os pecados vêm, são embalados de formas diferentes, como dizia o Padre Léo. Às vezes só muda a embalagem, mas é a mesma maçã, entende? É a mesma maçã. Então, falando um pouco sobre os corações endurecidos, muitas pessoas elas duvidavam dos pastorinhos. Muitas pessoas não acreditavam, achavam que eles estavam fazendo aquilo ali para aparecer, achavam que eles estavam fazendo ali para causar desordem pública. Tanto é que eu recomendo muito. Hoje, graças ao bom Deus, nós temos bons documentários. Tem um documentário bem interessante, mais recente, né, que se chama Fátima. E nós temos outros documentários também. Mas se você for assistir ou ler os livros ou pesquisar em algumas bibliografias que eu falei anteriormente, você vai notar que eles eram crianças, mas quiseram prender eles, perseguiram eles, inventaram calúnias, injúrias, difamações sobre eles. E eles foram muito perseguidos, lembrando que eles eram crianças. Aí você pensa, não, mas não iam botar crianças na cadeia. Gente, a gente não está falando de 2024, está falando de 1917. Então, veja só, ainda por cima crianças que estavam dizendo que estavam vendo a Virgem Maria. Então, muitas pessoas queriam matar elas. Que história de que você está vendo Nossa Senhora, você está mentindo, você merece uma pisa. Para falar na linguagem nordestina aqui, de forma mais assim, traduzindo. Então, assim, de fato, todos os verdadeiros videntes, aqueles que viram Nossa Senhora, foram muito perseguidos. Só que nesse caso, a gente vê uma crueldade porque eles eram crianças e nem isso fizeram com que os perseguidores tivessem misericórdia. E isso não foi diferente quando eles disseram que Nossa Senhora iria mostrar que de fato estava aparecendo e a prova disso ia acontecer no dia marcado. Então, para vocês terem ideia, foi noticiado que iria acontecer algo grandioso. E, veja, tinham pessoas devotas, levaram seus textos para rezar. Outros foram jornalistas que foram lá para provar que não ia acontecer nada. Outros foram médicos que foram lá para dizer, olha só, quer ver? Esses meninos vão surtar aqui, ter um surto de histeria, ou ter um surto psicótico, e eu vou provar que, na verdade, isso não passa de uma histeria coletiva. Tá todo mundo dizendo que está vendo a mesma coisa, mas é porque está todo mundo surtado junto. Está todo mundo alucinando junto. E aí você tem muitos jornais da época, você tem a documentação científica de psiquiatras analisando a situação e vendo que, na verdade, não foi. Então, os relatos são muito fortes, porque são 1.200 pessoas vendo a mesma coisa. 1.200, mas a gente tem esse questionamento, né? Tem fontes que dizem que era muito mais. Então, o que é que aconteceu? A descrição do que aconteceu era de que as crianças começaram a rezar o terço, e aí todo mundo, não só as crianças, não só os 3 pastores, mas todo mundo começou a ver o sol se aproximar da terra e, primeiro, todo mundo conseguia olhar para o sol. Bem, eu não preciso dizer a você que está me assistindo, se você tentar olhar para o sol, seus lindos olhos vão queimar. Né? Você vai ter literalmente, você vai ficar cego. Vai ter um problema grave na retina, né? Então, a gente não pode nem olhar para o sol.
Então, aquelas pessoas começaram primeiro a conseguir olhar para o sol por muito tempo, por minutos. Elas conseguiam ver o sol e o sol, ele começou a se aproximar da Terra. Tanto que nessa hora, muita gente achou que o mundo estava se acabando. E foi uma grande conversão, tá? Muita gente fez assim, nossa, eu achava que eu ia morrer naquela hora, porque o mundo ia se acabar, o sol estava vindo para perto. Então, eu comecei a pedir perdão dos meus pecados. Então, muita gente começou a pedir perdão dos pecados, começou a clamar, né, a misericórdia de Deus. E aí, quando acharam que o negócio já estava gravíssimo, né, que o sol vindo para a Terra, conseguindo olhar para o sol começou a mudar de cor. E a expressão que está lá nos documentos históricos é que ele começou a dançar no céu. Então, ele rodopiava e girava para um lado e para o outro, se aproximava e se afastava. Eu acho que eu teria morrido naquela hora mesmo. Não sei se eu ia ter coração suficiente para ver um negócio desse. Porque, gente, por muito menos a gente já fica assustado, né? A gente vê esses eclipses, a gente vê, sei lá, lua cheia que muda de cor, né? Fica vermelha, que é conhecida como a lua de sangue, já é um negócio meio assim, né? Por mais que a ciência explique, a gente já fica meio... É estranho, não é? O medo é natural do ser humano. Agora, imagine o que é. Isso tudo só aconteceu em uma cidade minúscula. O resto do mundo, ninguém viu o sol dançando, ninguém viu o sol chegando perto. Então, como é que pode? Só em um lugar, um país, o sol se aproximou e dançou. Por isso o nome é milagre. Não tem explicação científica. E não era histeria coletiva, porque, vê, tinha ateu vendo aqui. E aí, o ateu estava achando que estava indo para Deus? Como é que pode aquilo? Então, assim, e a gente tem fotos. Veja, fotos de milhares de pessoas olhando para o sol ao mesmo tempo. Como é que se explica isso? Então, é o que eu digo. Muita gente muito cética não acredita em várias revelações privadas, mas acredita em duas. Nossa Senhora de Fátima e São Padre Pio. Por quê? Porque o nível de documento é muito alto. E aí, como o nível de documento é muito alto, eu convido você a parar de só escutar essa aula, que eu já vou finalizar, para você ir, jogar no Google e ver as fotos das pessoas olhando para o céu. Gente, tem fotos das pessoas chorando compulsivamente, porque achavam que ia morrer. Pessoas que estavam se convertendo, pessoas que estavam muito assustadas, não tinham entendido o que tinha acontecido. Então, assim, são fotos assim, desde as pessoas olhando para o céu até pessoas assim, cabeladas. Mas é bem interessante de ver, tá? Então, vamos finalizar essa aula para você ir e fazer a sua parte agora, digitar na internet, ler mais sobre o milagre do sol, ler mais sobre Nossa Senhora de Fátima, ler sobre os segredos. Quem sabe você começar a ler memórias da irmã Lúcia, que são, né, as cartas escritas de próprio punho por ela, que já estão traduzidas e já tem aí para a gente comprar quem quiser. Então fica aí o convite para você se aproximar e, acima de tudo, rezar o rosário. Tudo isso, Nossa Senhora, para dizer, olha, não quer ir para o inferno? Quer viver o evangelho? Quer ter Deus no centro da sua vida? Medite o texto, reze o texto, faça penitência, para que você não vá para o inferno, busque o céu. E vale salientar que a prova de que o negócio dá certo são os pastorinhos. A gente tem São Francisco, né, e Santa Jacinta já canonizados. E aí a gente tem Irmã Lúcia, que também está em processo aí. Eu acredito que ela também vai ser santa dos altares. Então, o que eles disseram, eles cumpriram e deu certo. Então, eu espero que a gente também cumpra e reze o terço para a gente alcançar a salvação. Então, vamos pedir que Nossa Senhora, sede da sabedoria, nos ilumine e nos conduza sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,